Meus irmãos, então, a paz do Senhor a todos vós. Retomamos nesta manhã o penúltimo seminário deste tema sobre reflexões, acerca de reflexões sobre o prólogo do Evangelho segundo São João. E, como introdução, irmãos, nós vamos ler hoje uma passagem no livro de Oséias. Os irmãos encontrarão mais facilmente Daniel. Oséias é a seguir a Daniel. Livro de Oséias, capítulo 6. Estas leituras introdutórias que nós fazemos pontualmente servem sobretudo, irmãos, para relembrar a importância destes seminários. Não apenas este em particular, com o qual nós nos temos ocupado, mas sobretudo com este trabalho ministerial do ensino. É sempre importante, de vez em quando, relembrarmos a importância destas coisas, não é? E Oséias capítulo 6 e versículo 3 diz-nos algo muito importante acerca deste enquadramento, não apenas dos seminários, do calendário de seminários que esta igreja vem praticando de alguns anos até a esta parte, mas também, por exemplo, da conferência de ensino que vai começar na próxima quarta-feira e que decorrerá até domingo. E eu chamaria a atenção ali para o calendário que está na entrada, para que os irmãos pudessem verificar os dias e as horas. Começamos na quarta-feira, às 8h30, aqui em Alverca. E diz assim, 6.3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muito importante, irmãos, este versículo de enquadramento. Conheçamos e prossigamos, sempre que tivermos a oportunidade, em conhecer ao Senhor. E porquê é que isto, irmãos, é fundamental para a nossa vida espiritual? Por causa do versículo 6 do capítulo 4 de Oséias. É o mesmo livro, mas agora o capítulo 4 e o versículo 6. É um versículo trágico, irmãos. E esta tragédia tem-se sucedido ao longo dos séculos, não apenas com o povo de Israel, na sua história narrada no Antigo Testamento, mas com a Igreja. E todas as vicissitudes. Tantos que mataram, oprimiram, cuidando que estavam a fazer alguma coisa de bom em nome de Deus. E isso continua hoje, irmãos. Tantos que oprimem, tantos que matam, cuidando que nesse delírio, que nessa deriva, estão a fazer algum bem para a causa do Senhor. Por isso, irmãos, o conhecimento de Deus é fundamental. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E diz o versículo 3 do capítulo 4 de Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Percebe, irmãos, a importância do conhecimento de Deus? Oséias, aliás, Deus, falando através de Oséias, diz o seguinte: o meu povo foi destruído. E os irmãos, reparem, a destruição de Israel foi literal. Ficaram sem Estado, ficaram sem território, foram exilados, foram dispersos. E só recentemente, na segunda metade do século XX, poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, 3 anos, se não me engano, é que o Estado de Israel voltou a ser Estado. O meu povo foi destruído porque lhe faltou
o conhecimento. E a pergunta é, faltou-lhes o conhecimento? A resposta é não. O conhecimento estava disponível. O que lhes faltou, irmãos, tal e qual como João vem dizer na introdução do seu Evangelho, veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Os irmãos, reparem a segunda parte deste versículo de Oséias. Porque tu rejeitaste o conhecimento. O conhecimento estava disponível, irmãos. Se há livro que não falta hoje aí à venda, são Bíblias. De todas as cores, razoáveis feitios, com as versões mais extraordinárias. O conhecimento está disponível, irmãos. Mas o próprio povo de Deus rejeitou o conhecimento de Deus. E, portanto, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, após esta breve contextualização, penso que é sempre importante trazer isto à memória para que nós tenhamos um quadro mais geral de enquadramento e de valorização destes seminários. Que os irmãos naturalmente valorizam, não é isto que eu estou a dizer. Não estou a dizer que os irmãos não desvalorizam ou não valorizam. O que eu estou a dizer, irmãos, é que muitas vezes é importante trazer isto à coação para que nós possamos relembrar o privilégio que o Senhor nos dá em estarmos aqui à volta da sua palavra. Na semana passada, por manifesta falta de tempo, e enquanto nós não tivermos a usufruir a eternidade, a falta de tempo é sempre, faz parte do nosso cotidiano, não é? E, portanto, estávamos a estudar este relacionamento entre o Logos, segunda pessoa da Trindade, e a divindade, e ficou um momento final de reflexão que eu também não queria apressá-lo, e, portanto, ficou para o início de hoje. Então, hoje, nesta primeira parte, terminamos o seminário anterior e depois iniciaremos um tópico novo. Então, terminando o seminário anterior, onde nós refletimos sobre o Logos e a divindade, e o verbo era Deus, o Logos e a divindade, então diria o seguinte. E, meus irmãos, aqui é muito, muito, muito importante. Eu vou ler pausadamente pela razão necessária da importância da sua compreensão. Tivemos aqui um ambiente musical. Então diz assim, o Logos, e todos nós já sabemos o que é que isto quer dizer. Quer dizer, na tradução portuguesa, o verbo. No entendimento teológico, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Está claro para os irmãos. Não é? O Logos, quando é intitulado Filho, certo, irmãos? O Logos, segunda pessoa da Trindade, o Verbo, Jesus Cristo, quando é intitulado Filho. Não quer dizer que passou a existir num determinado momento. Ou seja, não quer dizer que passou a existir apenas no seu nascimento humano. Já sabemos que o Logos é eterno. É desde sempre. Mas quer dizer que ele é sempre, quer na sua eternidade, quer na sua forma primeira espiritual, porque Deus é espírito, ele é sempre, quer na sua forma espiritual e sobretudo na sua condição de filho, a expressão real do Pai. Sempre a expressão real do Pai. Sobretudo na sua condição de filho. Como ele mesmo afirmou. João capítulo 14, versículo 9. Temos que ler, irmãos. Temos que ler. João capítulo 14 e versículo 9. Portanto, o Logos, quando é intitulado Filho, não quer dizer que passou a existir a partir daquele momento do seu nascimento, mas quer dizer que ele é sempre a expressão do Pai Celestial. Como o próprio Jesus afirmou. João 14, 9. Então diz assim, que os irmãos já terão encontrado.
é o diálogo com Filipe. E Filipe, no versículo 8, diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E os irmãos, todos nós já sabemos que nunca ninguém viu a Deus, nem nunca ninguém o verá com os olhos naturais que nós temos, porque Deus é Espírito. Mas no decorrer da conversa que Filipe tem com Jesus, chega aqui ao versículo 8 e Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus responde, disse-lhe Jesus. Antes de ler a resposta do Senhor, lembremos a leitura inicial em Oseias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Os irmãos, reparem o que é que Jesus respondeu a Filipe. Estou há tanto tempo convosco e ainda não me tendes conhecido, Filipe. No limite, vamos falar de limites, no limite, um casal pode estar casado há 30 anos e não se conhecerem mutuamente. Depende do modo como vivem o seu casamento. Depende do modo como vive o seu relacionamento. Um filho pode ser completamente desconhecido para o seu pai, ainda que vivam os dois debaixo do mesmo teto e vice-versa. Mas Deus não quer, irmãos, isso connosco. Jesus deseja que nós o conheçamos e o prossigamos em conhecer. É a história do bom pastor. As ovelhas conhecem a minha voz e a minha voz é conhecida delas. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Estou há tanto tempo convosco e ainda não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. São palavras do próprio Senhor. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Irmãos, Jesus é a expressão real do Pai. Quem o vê a Ele, vê o Pai. Porque Ele e o Pai são... Hebreus capítulo 1, versículo 3. Temos que ler, irmãos. Hebreus 1, 3. Está naturalmente a falar de Cristo como o Filho de Deus, e diz assim, o qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória, e agora aqui atenção, e a expressa imagem da sua pessoa. Da pessoa de quem? Da pessoa do Pai. Okay. Como diz o versículo 1, havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras, havendo Deus. E depois diz sobre Jesus, o qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Filipe, como é que tu me dizes, como é que tu me pedes, mostra-nos o Pai que nos baixa? Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu sou a imagem expressa do Pai. Então, irmãos, as palavras Pai e Filho, agora aqui muita atenção, irmãos. As palavras Pai e Filho, quando usadas no Evangelho de João ou noutro dos Evangelhos, dos sinóticos, nunca são usadas com o intuito de insinuar que o Pai existe antes do Filho. Nós não podemos ver a nomenclatura, a denominação bíblica e teológica de Pai e Filho como nós a entendemos humanamente. Porque humanamente o Pai precede o Filho. Correto, irmãos? Humanamente o Pai precede o Filho. Mas a leitura teológica dos termos Pai e Filho não pode ser vista à luz da denominação humana. Portanto, irmãos, eu vou repetir. As palavras Pai e Filho, quando usadas no Evangelho de João ou em qualquer um dos outros 3 evangelhos, nunca
nunca são usadas com o intuito de insinuar, de dizer, de afirmar que o Pai existe antes do Filho. Pois o mesmo Evangelho, no caso de João, já sabemos isto abundantemente, certifica que o Logos existe desde o princípio. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. A nomenclatura pai e filho é utilizada nos Evangelhos a partir do momento em que Jesus assume a forma humana, a partir do momento em que Jesus nasce de Maria. Porque o Logos, antes do seu nascimento, não é pai e filho, é Deus. É o Logos, é o Verbo. A nomenclatura pai e filho é utilizada nos Evangelhos para nosso melhor entendimento. A partir do momento em que Jesus nasce física e humanamente de Maria, gerado pelo Espírito Santo, temos então, a partir desse momento, uma relação de Deus Pai e de Deus Filho para nosso entendimento das coisas. Porque anterior ao seu nascimento não havia relação pai e filho. Deus. Conhecemos Deus Pai e Deus Filho apenas a partir do momento do nascimento da encarnação de Jesus. No momento anterior, a relação entre a Trindade não é pai e filho. É Deus. Isto ficou claro na cabeça dos irmãos? Porque temos 5 passagens bíblicas muito importantes. Por isso é que o conhecimento, irmãos, é muito importante. Salmos 2:7. Salmo 2:7. Estamos a terminar esta parte. Como os irmãos notam, eu não poderia encerrar o seminário anterior assim à pressa com uma situação desta natureza. Não é? Portanto, Salmo 2:7. Irmãos, recitarei o decreto, diz o salmista. Isto é a voz do salmista a falar. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isto é aplicado ao nascimento, à encarnação de Cristo. Não é aplicado à eternidade anterior a este momento. Portanto, irmãos, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Diz respeito, irmãos, pedia a vossa melhor atenção, esta declaração diz respeito ao nascimento de Jesus enquanto homem. Porque o verbo é desde sempre. Tu és meu filho, hoje te gerei. O Senhor foi gerado por ação do Espírito Santo. É uma declaração que só é possível porque a encarnação existiu. Porque Deus se fez carne. Diz respeito ao momento de Jesus enquanto homem. E não há criação do Logos no tempo. Porque o Logos não foi criado no tempo. O Logos é Deus e existe desde sempre. Certo, irmãos? Portanto, Salmo 2:7 diz respeito ao nascimento de Jesus enquanto homem. O mesmo está escrito em Atos, capítulo 13, versículo 33. Atos, capítulo 13, versículo 33. Diz assim: podemos ler a partir do versículo 30 para contextualização. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. A partir do 30. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém e que são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu. E nós, seus filhos, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. Ou seja, não haveria ressurreição se não tivesse havido
Encarnação, nascimento. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Temos lá escrito a mesma coisa. Voltamos a Hebreus, capítulo 1, novamente, versículo 5, novamente. Diz assim: porque a qual dos anjos disse jamais? Deus disse jamais. Aqui Deus Pai. Porque a qual dos anjos Deus Pai disse jamais? Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, irmãos, é muito interessante. E outra vez, para que isto fique bem, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Mas isto a partir da encarnação. Certo, irmãos? A qual dos anjos é que Deus disse? Tu és meu filho. A nenhum. A qual dos anjos é que ele disse, eu hoje te gerei? A nenhum. E outra vez, que é para isto ficar claro, e outra vez. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Quando o Senhor, no seu ministério terreno, como tantas vezes vimos já nos seminários anteriores, nas suas orações, ele inicia as suas orações, pai, na sua condição de filho. Esta relação filial de pai e filho é a partir do seu nascimento. A relação filial de pai e filho não é uma relação que existisse prévio ao nascimento do Senhor. Hebreus 5:5. No seu ministério humano, Jesus chama a Deus Pai, porque ele se encontra efetivamente, humanamente, na condição de filho. Hebreus 5:5. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Portanto, irmãos, existem pelo menos umas 5 ou 6 passagens bíblicas onde esta frase é citada, declarada, etc. Ficou claro para os irmãos? A natureza desta relação pai-filho, a natureza desta relação filial, ela existe e consubstancia-se a partir do momento em que Jesus nasce como homem. E não é necessariamente anterior a esse momento. Vamos então avançar, irmãos. Com licença. Então temos aqui, os irmãos já sabem agora ler grego, isto agora é um saltinho, não é? Continuamos no prólogo joanino, João capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, então. É João 1:3. E agora entramos sim numa parte nova do seminário, que é exatamente o versículo 3. O que os irmãos veem aqui escrito em grego é o versículo que aqui lemos. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ok? Então, irmãos, vamos então a este momento um pouco mais breve, nesta circunstância. Temos aqui, irmãos, neste versículo, nesta declaração, o relacionamento do Logos, do Verbo, de Jesus, com a criação. Com toda a criação. E eu gostaria, irmãos, olha, já que mais não fosse nestas conversas que temos tido, que os irmãos tivessem uma visão muito lata, muito aberta da criação. Normalmente nós tendemos a fechar
o conceito da criação associando à natureza. Mas o conceito da natureza também no seu sentido amplo, desde o macro, o cosmos, até ao infra, aquilo que não é visível com os nossos olhos, mas que existe. Mas a criação não é reduzida aos aspectos da natureza, sendo que inclusive nós estamos incluídos na natureza. Não é apenas isso. E vamos já ver. Portanto, irmãos, hoje tínhamos este tópico do Logos e do seu relacionamento com a criação. Todas as coisas, irmãos, todas, foram feitas por ele. Ou seja, ele participou em todas as coisas, com os outros elementos da Trindade. Vamos chamar Deus Pai e Deus Espírito Santo, para maior facilidade de entendimento. E sem ele, sem a sua participação, nada do que foi feito se fez. Ou seja, em tudo o que foi criado, o Logos, o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, participou. Ele é, portanto, a causalidade, enquanto Deus, na criação de todas as coisas. Ele é a causa primeira, irmãos. E aqui estamos a falar de Deus, incluindo a segunda pessoa. Ele é a causa primeira do aparecimento de todas as coisas. E agora aqui, atenção. É a tal noção de criação não fechada, associando apenas à natureza, incluindo a natureza humana, mas muito mais lata. Ele é a causa primeira do aparecimento de todas as coisas, tanto das visíveis como das invisíveis. E aqui as invisíveis não têm a ver com o infra que os nossos olhos não veem. Tem a ver com outra coisa. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Colossenses capítulo 1, no versículos 16 e 17. Os irmãos têm Efésios, têm Filipenses, depois têm Colossenses. Aqui, irmãos, nós aclaramos e alargamos a noção de criação, tal e qual como nós a vemos comumente ou normalmente. Diz assim, Colossenses 1, 16 e 17. Atenção, irmãos, a esta leitura. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Os seres angelicais são criação. Não são eternos. Os seres angelicais não são eternos. Têm uma história no tempo. Os serafins, os querubins, os anjos, os arcanjos são criação de Deus. Têm um tempo na sua história como nós temos. Os irmãos não associem a vida celestial à eternidade. A eternidade é um atributo de Deus, não é um atributo da vida celestial. Os anjos tiveram um princípio. Então vemos. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E agora temos o esclarecimento, o tal alargamento da perspectiva. Os irmãos reparem. Foram criados tronos, dominações, principados e potestades. Ou seja, para além da natureza, para além do cosmos, para além de todas as coisas, há uma coisa muito importante, irmãos, que Deus criou. O poder. O poder. E a capacidade do exercício do mesmo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E esta imagem e semelhança tem dois traços importantes. Não fazem parte, poderiam dar um outro seminário, mas a questão do livre-arbítrio,
Ou seja, por ironia, Deus podia nos ter criados como um robozinho. Mas não. Deus deu-nos a capacidade de decidir pela nossa própria cabeça. E, inclusive, é de decidir acerca da nossa perdição. Cada um de nós, irmãos, é livre de querer ou de não querer. Cada um de nós é livre de adorar ou de blasfemar. Cada um de nós é livre de aceitar ou de rejeitar. Porque senão, a justiça de Deus não era livre, nem era justa. Porque a justiça de Deus, ela será aplicada de acordo com a nossa escolha. Tudo nos foi dado a conhecer, do ponto de vista da salvação. Tudo nos foi dado a conhecer do ponto de vista da redenção. A humanidade sabe qual é o caminho. A humanidade sabe qual é a verdade. Sabe que é o dador da vida. Mas é livre de escolher ou de rejeitar. E essa escolha salvará ou condenará a humanidade. O livre-arbítrio é uma característica de Deus que Deus permitiu que nós partilhássemos. E a outra questão é o poder. Nós temos poder para fazer uma série de coisas. Olha, temos poder para decidir. Temos poder para matar. Temos poder para fazer as melhores coisas e as piores coisas. Vamos abrir aqui um parênteses e refletir um bocadinho. Haverá necessidade de criar novos céus e nova terra, não tanto do ponto de vista físico, eventualmente, mas do ponto de vista da sua santificação. Porque nós falamos muito do pecado original, mas temos que falar do pecado original em relação à humanidade. Há um pecado original em relação à humanidade, que foi a incredulidade e a desobediência de Eva e depois de Adão. Mas há um pecado original anterior ao nosso pecado original, que foi o pecado de Satanás. A primeira rebelião da qual a Bíblia nos revela foi a rebelião satânica. Aliás, Satanás é o nome grego, não é? O seu nome hebraico é Lúcifer. Foi a rebelião de Lúcifer. E a rebelião de Lúcifer tem que motivo? Qual é a origem íntima da rebelião de Lúcifer? Foi a questão do poder. Lúcifer, por aquilo que nós percebemos, é um arcanjo. Salvo melhor opinião, os arcanjos são, dos seres celestiais, os mais poderosos. Conhecemos Gabriel, por exemplo. São os mais poderosos. E são tão poderosos que Satanás, Lúcifer, o diabo, na versão latina, presumiu que poderia tirar Deus do trono. Os irmãos, imaginem a quantidade de poder que ele tem e que os arcanjos, em geral, têm. Lúcifer, ainda hoje, como vemos pelo livro de Jó, tem acesso a Deus. Porque ele é o acusador dos santos. Irmãos, e se nós temos um acusador tão poderoso, podemos calcular o poder que Jesus tem. Porque Jesus é Deus e ele é o Todo-Poderoso. Mas, irmãos, reparem, o poder que foi dado aos arcanjos é de tal maneira forte que Satanás presumiu que seria suficiente para destronar Deus e passar a ser ele Deus. E esta, irmãos, é a origem de toda a maldição humana. O uso maligno do poder. João, na primeira carta, em 1 de João, tem uma frase lapidar que diz: o mundo está no maligno. E o que é que isso significa? Que o mundo tem exatamente o mesmo espírito do maligno. E qual é? O espírito de rebelião contra Deus. Mas é um espírito de rebelião poderoso. Mas, irmãos, olhem para a história do mundo. Olhem para a história do mundo. O número de mortos, vou dizer de outra maneira, o mundo dos mortos está infinitamente mais povoado hoje do que o mundo dos vivos. Os irmãos pensam no rastro de sangue de todas as guerras, de todas as batalhas, de todos os assassinatos que ocorreram na história da humanidade. E porquê? Por causa do desejo de poder.
O desejo de poder, irmãos, é uma moeda de duas faces. A partir do momento em que Adão e Eva caíram, o poder tornou-se ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. É o desejo de poder, irmãos, que marca a história do mundo. Esse desejo de poder começou com a rebelião de Satanás e continua a atravessar. A palavra do Senhor diz que ele é o príncipe deste mundo. E João diz que o mundo está no maligno. É o desejo de poder, irmãos. Seja de poder político, seja de poder económico, seja de poder de um indivíduo sobre o outro indivíduo, é o desejo de poder. Mas o poder foi criado por Deus. Esta capacidade de nós termos poder para fazer coisas. Vamos reler aqui outra vez estes versículos. Colossenses 1, 16 e 17. Deus deu-nos este poder como bênção, irmãos. O pecado do homem é que o tornou maldição. Deus deu-nos este poder como bênção. O poder de povoar a terra, o poder de nos multiplicarmos, o poder de entendermos, etc. Deus deu-nos este poder como bênção. O pecado do homem é que tornou este poder maldição. A busca do domínio, a busca do território, a busca da riqueza. Este prazer de mandar no outro aconteceu após a queda da humanidade, mas nasceu no coração de Lúcifer. E a palavra do Senhor diz que ele levou consigo 1/3 dos anjos. Eu não faço ideia quanto é que é 1/3 dos anjos, mas são seguramente milhares de milhões. Milhares de milhões. Por isso, irmãos, quando nós oramos, há uma passagem em Daniel que dizia que Daniel orava e o arcanjo Gabriel teve que lutar para que as orações de Daniel chegassem ao trono do Senhor. A oração, irmãos, é uma luta celestial. Mas Jesus abriu-nos esse caminho direto para Deus. Jesus abriu-nos esse caminho direto para Deus. E se Satanás é o acusador dos irmãos, nós temos um intercessor, que é o Todo-Poderoso. O Filho de Deus. O Logos eterno. Ao qual Satanás não conseguiu, nem nunca conseguiria derrubar. Mas achou que o podia, tal o poder que Deus lhe tinha concedido. Portanto, irmãos, 7 minutos. Vamos, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. O poder é uma criação invisível. O tempo é uma criação invisível. Nós não vemos o tempo, vemos os efeitos do tempo. O tempo não o vemos. O tempo corre dentro de nós, irmãos. O tempo está debaixo da nossa pele. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Desde o princípio da história do mundo, isto depois é um outro tema de reflexão. Desde o princípio da história do mundo, o primeiro rei, o primeiro senhor, só ocupou o seu trono porque Deus permitiu. Sejam bons, sejam maus. Só ocupam um lugar de destaque porque Deus permite. São maus? Alguns irmãos são mesmo muito maus. São horríveis. E Deus permitiu. Então, e agora? Então agora a igreja tem que fazer o seu papel. Tem que resistir às dominações, aos tronos. Tem que ser corajosa. Tem que continuar a afirmar os seus valores. Tem que continuar a afirmar a sua fé. Às vezes é um preço difícil de pagar. Mas faz parte. O mundo está no maligno, irmãos. No mundo de 3 aflições. Portanto, irmãos, o Logos não apenas teve um poder criador de tudo, inclusive as coisas invisíveis, o poder, os potestados, os tronos, as dominações, etc. Foi ele que criou Lúcifer. Mas é sustentador.
Não é assim, está criado agora, esta coisa resolve-se por si. É bem verdade que se resolve por si. Mas Deus continua a sustentar todas as coisas que fez. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ou seja, Deus não criou e agora a coisa governa-se assim. Não, irmãos. O Logos e Deus em geral continua a ter um papel interveniente e ativo no tempo presente quanto à criação. Não apenas quanto à natureza, etc., mas sobretudo quanto a estas coisas invisíveis. Aos poderes, às potestades, às dominações, aos tronos. O Senhor está muito atento a isto, irmãos. Deus intervém, irmãos, diretamente na história do mundo. Podem ver Ciro, por exemplo. Não conhecia a Deus, mas mudou a história do povo do Senhor e a história do Império Persa. O Logos como sustentador. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Já lemos uma parte, agora vamos ler o que nos interessa nesta ocasião. O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando. Se Deus não nos sustentasse, estávamos todos mortos, irmão. Nenhum de nós tinha acordado hoje de manhã. Os irmãos já pensaram nisto? Se Jesus não nos sustentasse hoje de manhã, estávamos todos mortos, irmãos. Quem é que nos dá a respiração? Quem é que nos dá a vida? Irmão, quem é que nos acorda de manhã? E tal, são as células, o cérebro tem umas sinapses e tal, há aqui uma irrigação sanguínea e tal, coisa, pum, acorda. Esqueça lá, isso é verdade do ponto de vista biológico. Mas há um dia em que isso não vai acordar. Há um dia em que vamos acordar mortos. Quem é que nos acorda todas as manhãs, irmãos? Quer dizer, às vezes levamos um pontapé do cônjuge. Porque estamos a ressonar ou outras coisas assim. Estamos a brincar. Mas quem é que nos acorda todas as manhãs? Pense lá seriamente nisso. É Ele que sustenta, irmão. É Ele que sustenta. Todas as coisas, pela palavra do seu poder. Vou brincar. Deus tem sentido de humor, irmão. Deus tem sentido de humor. Vou brincar, portanto. Hoje o Orlando ainda não é o dia. Vai lá, acorda lá. E o Orlando acorda e diz, ei, ainda tenho que ir trabalhar mais um dia para a reforma. Mas há um dia em que diz, não, hoje é o dia do Orlando ser chamado à minha presença. E pronto. Acabou a minha história aqui. É Ele que sustenta todas as coisas, irmãos, pela palavra do seu poder. Porque tudo foi criado pela sua palavra. Haja luz. E a luz apareceu imediatamente, irmãos. É um mistério para nós. Entra a fé, mas foi assim. Por isso é que a tradução portuguesa diz que é o verbo. É o verbo, é a fala. É o poder da fala. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Os irmãos lembram-se do episódio no Getsemane, em que os guardas, os romanos ou os judeus do templo, não sei quem é que falou naquela altura, provavelmente um centurião romano, diz: onde está Jesus? E o Senhor responde, não, ele pergunta, quem é Jesus? E ele diz, sou eu. Os irmãos leem um bocadinho à frente nesse versículo. Quando o Senhor diz, sou eu, ou eu sou, a voz, a palavra, a frase que saiu da boca do Senhor foi tão poderosa que todos caíram. Fisicamente, estatelaram-se no chão. Nos dias de Getsemane, quando foram prender o Senhor, eles perguntaram, quem é Jesus? Vinha Judas, não é? Quem é Jesus? E ele disse, sou eu. E quando ele imita esta frase, os irmãos vejam o poder da palavra do Senhor, mesmo na sua humanidade. Diz que todos os que vieram para o prender caíram estatelados no chão.
Imaginem o poder da voz do Senhor, irmãos, quando o Senhor disse a Lázaro, Lázaro, sai para fora. E nós temos a imagem do Lázaro. Assim. Irmãos, o Lázaro saiu do túmulo de rastos, porque o Lázaro estava todo ligado, tipo múmia, com aquelas faixas, saiu de rastos, e depois cá fora é que o tiraram. O Lázaro estava morto, irmão. Sai cá para fora. O poder, irmãos, da voz do Senhor. É este poder, irmãos, é esta voz que nós vamos ouvir no arrebatamento. É esta voz, irmãos, que nós vamos ouvir no arrebatamento. E estando nós mortos, é esta voz que nos fará ressuscitar. Levanta-te, Orlando. Levanta-te, Rui. Levanta-te, Rosa. É esta voz, irmãos, que nós vamos ouvir. Portanto, irmãos, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. É esta voz, irmãos, que nós vamos ouvir. E, irmãos, os irmãos não se arrepiam com estas coisas. Levanta-te dos mortos. É chamar pelo nosso nome. Que coisa tremenda. Já não tenho mais tempo. Termino na próxima semana, que será a última. Deus ricamente vos abençoe.